Olá pessoal, tudo bem? Você sabe que aqui o nosso canal é especializado em teologia, nós falamos de teologia pastoral, de teologia bíblica, mas nosso principal assunto é a teologia sistemática. E hoje a proposta do vídeo é falar um pouco sobre escatologia. Você sabe o que é escatologia? Escatologia é a área da teologia sistemática que estuda o fim de todas as coisas, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a escatologia não estuda apenas o fim cósmico, o fim do mundo, os últimos dias da humanidade, mas estuda, por exemplo, questões de natureza última, como a morte, como a vida pós-morte, como a escatologia individual, a escatologia da pessoa, né? E esse é um assunto bem interessante, né? Um assunto muito importante. O Reinhard Blank, que é um autor católico, né, escreveu livros sobre escatologia e tem inclusive a sua tradução para o português. Um volume é a Escatologia do Mundo, outro volume é a Escatologia da Pessoa. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre pré, meso e pós-tribulacionismo, que são posicionamentos escatológicos que falam sobre um ponto específico da escatologia, que é a chamada Grande Tribulação. A Grande Tribulação, o tribulacionismo, é uma concepção, independente qual seja ela, pré, meso ou pós, né? Partem do pressuposto de que essa tribulação é uma leitura literal, tanto do Apocalipse como também do livro de Daniel. Daniel e o Apocalipse fazem parte da chamada literatura apocalíptica e que tem outro propósito, mas muitas pessoas entendem esses textos como futurísticos, como apontamentos para o futuro de coisas que vão vir a acontecer. E aí essa corrente entende que a tribulação é um período literal de tempo, baseado lá na contagem das semanas de Daniel, que vai acontecer escatologicamente, futuristicamente, e aí algumas correntes tentam interpretar como será esse processo de tribulação. A corrente pré-tribulacionista, como você já pode imaginar pelo nome, é aquela que diz que Cristo vai vir antes da tribulação para buscar os seus santos, para buscar aqueles que foram fiéis à sua palavra, fiéis ao seu ensinamento. Depois de arrebatá-los, nem toda corrente escatológica aceita o arrebatamento, mas essa sim. Depois de fazer esse primeiro arrebatamento, de tirar os seus discípulos daqui, começa uma grande tribulação, e depois dos 7 anos da tribulação, ele volta com os seus santos para estabelecer o governo milenial aqui na Terra. Também acredita que a igreja não passa pela ira divina, né? Claro, esse pessoal até escatologicamente acha que a igreja é privilegiada, que ela tem direitos que ninguém mais tem, faz esse dualismo entre a igreja e o restante do mundo, né? É uma postura excludente, porque uns são os santos e os outros todos são os perdidos. E, além disso, nós temos alguns expositores dessa corrente, como John Walvoord e também como John Sproul. Nós temos também a corrente mesotribulacionista, como o nome sugere, entende que os crentes serão arrebatados no meio da tribulação, porque depois de 3 anos e meio é que vai começar de fato essa grande tribulação, e aí nesse momento os salvos serão tirados aqui da terra, e que depois dos 3 anos e meio, que são os 1260 dias lá de Daniel, e aí se considera esse texto literalmente, né? É que eles vão retornar para estabelecer o governo milenial. E, por fim, tem a corrente pós-tribulacionista, que é aquela que acha que a igreja passa pela tribulação, mas não vai sofrer os danos da tribulação. Claro, a igreja sempre se dá bem, né? Você sabe disso. Ela vai ficar como o povo de Israel lá no Egito, ou seja, entende todos os textos literalmente, ao pé da letra, né? A igreja será protegida durante a tribulação,
mas vai ver essa tribulação acontecendo e ela passa por esse processo, mas sendo poupado disso. E aí nós temos 4 ênfases: a ênfase clássica, semiclássica, futurista e também a ênfase dispensacionalista. Agora, sabe o que é interessante nessas 3 correntes? É que são todas elas correntes que, primeiro, consideram os textos de modo literal. Se consideram o texto de modo literal, você já pode deduzir de qual corrente maior elas fazem parte. Isso mesmo, elas são correntes do fundamentalismo evangélico dos Estados Unidos, porque é de lá que vem essa leitura fundamentalista, que se baseia sempre na superioridade da igreja, no tratamento diferenciado para a igreja, que os outros são todos os perdidos, os pecadores que estão aí largados na vida, e que mesmo aqueles que acreditam que ela passa pela tribulação, mas ela passa de modo poupado. Agora, talvez uma coisa que você não saiba é que essas correntes elas não existem em nenhuma outra escatologia que não seja a escatologia fundamentalista ligada a esse movimento dos Estados Unidos. Por que elas fazem muito sucesso no Brasil? Porque o movimento evangélico do Brasil é quase que uma colônia do movimento fundamentalista dos Estados Unidos. Se você levar a sério a teologia na Europa, na África, na Ásia e até a teologia da América Latina, essas correntes elas simplesmente desaparecem, porque elas são fruto do fundamentalismo e das suas limitações de ler o texto bíblico. Por que você não conhece outras correntes escatológicas? Por que você não toma contato com outras correntes que falam outros posicionamentos? Vai acrescentar muito para a sua formação e para os seus estudos na área de escatologia. Quer uma dica? A Teologia da Esperança, de Jürgen Moltmann. Sem dúvida nenhuma, na teologia contemporânea, é a posição escatológica mais eloquente e mais profunda que já foi produzida até agora. Basicamente, ele trabalha com a ideia de restauração e redenção de todas as coisas e não necessariamente do fim destrutivo e catastrófico de todas as coisas. Vale a pena, para a gente ter uma formação completa e variada, conhecer correntes diferentes daquelas que a gente pensa ou daquelas que a gente quer acreditar. E na escatologia tem muitas especulações e tem várias outras correntes muito interessantes, além daquelas produzidas pelo fundamentalismo norte-americano. Fica a dica, como também a dica de você se tornar membro do canal no pacote Café Completo e vir estudar teologia com a gente, inclusive a escatologia. Um abraço, até a próxima.